Estamos aqui para mais um Conexão Médica. Sim, esse programa começou no intuito de trazer muitas informações para as pessoas que nos assistem. E o que a gente tem feito com isso? Tem convidado alguns médicos para participar desse programa. E hoje a gente traz um médico que já esteve aqui no Conexão Médica e que volta com outro tema. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Fábio Luiz Vester, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião robótico. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Cláudia. É ótimo estar aqui com você, sobretudo para poder esclarecer cada vez mais ao nosso público sobre as diversas patologias e doenças, enfim, que acometem a nossa sociedade, né? Então, sempre é bom estar aqui também fazendo esse papel de auxílio, ajuda aos pacientes. Muito bacana. E sabe, Fábio, que a gente conversou bastante sobre robótica, né, na última vez que tu esteve aqui com a gente. Foi muito legal, assim, surgiram muitas dúvidas, né? E o pessoal perguntando, quem é o Dr. Fábio? A gente quer saber sobre outros temas. Sim. E hoje, o tema do Conexão Médica é câncer de pâncreas. Uma doença que assusta bastante. Então, nós tivemos, inclusive, algumas perguntas que foram enviadas para a gente e que eu vou estar te fazendo hoje aqui para a gente estar esclarecendo para as pessoas que nos acompanham, né, Fábio? Vamos lá. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado, Cláudia. E vamos lá. Então, primeira coisa que a gente quer saber, né, Fábio? Qual é a função do pâncreas? Claro. Bem, o pâncreas, na realidade, é uma glândula que fica no nosso abdômen, na parte posterior do abdômen, na frente da coluna, né? Ele tem um formato de um bastão achatado. Tem cerca de seus 20 a 25 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura, digamos assim, né? O pâncreas, ele produz basicamente, ele tem duas grandes funções. Uma exócrina e a outra endócrina. A exócrina é o suco pancreático produzido pela glândula do pâncreas, então, que é excretado em pequenos canais que caem no duodeno. E a endócrina é a produção de hormônios, que são basicamente a insulina e o glucagon. O pâncreas, basicamente, ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. A cabeça fica mais próxima do duodeno, no nosso lado direito do abdômen, e a cauda fica mais próxima do baço, que fica no lado esquerdo do nosso abdômen, né? O pâncreas, anatomicamente, ele está situado numa posição muito delicada. Por que numa posição muito delicada? Porque ao redor do pâncreas passam vasos sanguíneos importantes que alimentam tanto o nosso intestino quanto o nosso fígado e são imprescindíveis para a nossa vida. Então, mesmo que eu tire a glândula pancreática, eu tenho que preservar de alguma forma a vascularização, o suprimento de sangue para o intestino e para o fígado. Daí a grande dificuldade do pâncreas, das cirurgias do pâncreas. Além disso, o pâncreas, ele é um órgão muito inflamatório, ele inflama facilmente, causa grandes repercussões, repercussões graves no nosso corpo, né? Daí o problema de quando forma-se as chamadas pancreatites, também que são extremamente temidas, que é a inflamação da glândula pancreática. Sim, que interessante, né? Olha, e eu vejo assim, né? As pessoas comentam que o pâncreas ele fica num lugar escondidinho, mas que quando uma pessoa é diagnosticada com câncer de pâncreas, assim, é um pânico, né? Todo mundo tem medo, né? A palavra câncer, né? Ela já traduz medo, mas o câncer de pâncreas, eu sei, assim, a gente ouve muito sobre isso, que ele é muito assustador, tanto que vem muitos questionamentos a respeito disso, né, Exatamente. Fábio? E aí a gente quer entender um pouquinho assim, o que é o câncer de pâncreas, né? O que é? Bem, basicamente, o câncer de pâncreas, ele vai ser, então, a proliferação de células, digamos assim, defeituosas, que a gente sabe que no nosso dia a dia, as células elas vão trocando, morrem células e nascem novas, morrem e nascem novas. E o nosso organismo, através do sistema imunológico, ele filtra essas células novas que nascem. Então, quando elas são defeituosas, elas são retiradas da circulação. Eventualmente, alguma dessas células passam, conseguem se desenvolver, e aí forma-se o câncer, né? Então, o câncer, como a glândula ela é relativamente fininha e está cercada de órgãos importantes, né?
o câncer de pâncreas, ele rapidamente ele acomete, então, ele infiltra órgãos vizinhos ao pâncreas, quer seja artérias, veias, duodeno, enfim, todos os órgãos que tiverem ao redor. Então, o câncer de pâncreas, ele tem vários tipos. Quando a gente fala em câncer de pâncreas, eu vou me ater ao câncer maligno, porque existem os cânceres benignos, os tumores benignos os tumores benignos do pâncreas, né? Então, o câncer sempre é maligno, certo? Então, o principal representante do câncer de pâncreas é o chamado adenocarcinoma de pâncreas. E a gente sabe hoje que quando a gente fala em adenocarcinoma de pâncreas, existem mais do que 250 tipos diferentes de cânceres de pâncreas. Por isso que algumas vezes a gente diz, poxa, o fulano foi operado de câncer de pâncreas e está curado, está vivo, enquanto que o outro sucumbiu. Em pouco tempo a pessoa vai a óbito, porque né? são tumores diferentes, são cânceres diferentes. Apesar de ambos serem adenocarcinomas, terem a mesma origem, a mesma linhagem, mas têm comportamentos diferentes. Então, o principal representante é o adenocarcinoma. Apesar de ser relativamente raro, porque representa apenas 2% dos tumores do tubo digestivo, os cânceres de pâncreas. Porém, ele é responsável por a maior parte dos óbitos no câncer do aparelho digestivo. Por quê? Pela agressividade, pelo crescimento rápido do câncer de pâncreas. E quais os fatores, Fábio, assim, que contribuem, né, para esse desenvolvimento de câncer de pâncreas? Tem a ver com o quê? É estilo de vida? É tabagismo? Sim. O estilo de vida, sim, ele atua bastante como um dos fatores predisponentes ao câncer de pâncreas. Então, dietas ricas em gorduras, né? Sedentarismo, enfim, pouco esporte, então a ausência do esporte também. Lesões precursoras de câncer de pâncreas, como, por exemplo, assim, lesões císticas do pâncreas, em especial aquelas lesões mucinosas, que agora estão bastante em voga em termos de discussões, chamadas IPMNs, né? Que é uma neoplasia mucinosa pancreática mucinosa intrapancreática, né? O alcoolismo, a propensão familiar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, às vezes o avô, o pai, o tio tiveram câncer de pâncreas, então é importante a família ficar atenta a isso, né? Esses, digamos, seriam os principais fatores que poderiam propiciar o câncer de pâncreas. Tem algumas situações de doenças também que favorecem isso, como diabetes, né? Os pacientes diabéticos, a gente sabe que tem mais propensão ao câncer de pâncreas, a obesidade, aqueles pacientes que têm pancreatite crônica devido ao alcoolismo, né? Então, o alcoolismo a gente sabe que gera uma inflamação crônica do pâncreas, e essa inflamação crônica do pâncreas, então, pode também favorecer a formação do câncer de pâncreas. E como que a gente, assim, tem como a gente evitar, por exemplo, o câncer de pâncreas? Assim, quando nós temos um fator propiciador, agravante, a gente tem que tentar fugir desse fator. Então, assim, fugir da obesidade, então tentar se manter com uma dieta pobre em gorduras, se manter dentro de um IMC abaixo de 25, ou seja, evitando a obesidade, fazer esportes regulares, evitar o sedentarismo, evitar outros fatores como o tabaco, né? Então o cigarro, isso é um dos grandes fatores que propicia o câncer, a própria bebida alcoólica, né? E naquelas pessoas que têm algum fator predisponente, como, por exemplo, história familiar, né? Então, esses pacientes devem acompanhar com frequência, através de exames, sobretudo exames de imagem, a evolução do pâncreas ao longo da idade. Aquelas pessoas que têm lesões císticas do pâncreas também devem manter acompanhamento dessas lesões do pâncreas. Tá. Isso é bem interessante, né? Porque eu me lembro que uma época falava assim, se é genético não tem o que fazer. Então, assim, o que tu tá nos trazendo aqui é muito importante, porque mesmo que tu tenha genética, mas se tu fizer exames de revisão, se tu tiver controle, isso me mostra, assim, que
as idas mais frequentes ao médico nos ajudam a prevenir doenças que são muito sérias, como o próprio câncer, né? Não, e uma das coisas que está se desenvolvendo cada vez mais, Cláudia, são os exames de imagem. Então, hoje, com aparelhos de ressonância magnética de alta resolução, a gente consegue detectar lesões extremamente pequenas e que são muitas vezes as lesões pré-câncer. Então, a gente consegue perceber essas lesões pré-câncer antes que elas se tornem o câncer. E, por sua vez, aí seguir de perto ou até já tratar antecipadamente esses pacientes. Olha, são informações, assim, eu acho que super importantes Sim. e que a gente realmente não tem conhecimento, né, Fábio? Sim. E, Fábio, me fala uma coisa. E o câncer de pâncreas, ele tem sintomas? Quais seriam esses sintomas, né? Porque todo mundo fala que câncer, eu já ouvi isso várias vezes, assim, o câncer de pâncreas é uma doença silenciosa. E é fato, né? Infelizmente, assim, até pela localização do pâncreas, na vasta maioria das vezes, o câncer de pâncreas nas suas fases iniciais não tem sintoma nenhum. É uma doença assintomática. Então, quando o paciente começa a ter sintomas ou manifestar algum sinal, como por exemplo o olho amarelo, normalmente essa lesão já está avançada, né? Então, infelizmente, a gente não tem nenhum sintoma ou sinal que possa detectar precocemente essa lesão. Mas, como sinais e sintomas já de uma lesão um pouco mais avançada, seria quando ele está no lado direito, ou seja, próximo do duodeno, o paciente vai ficar com o olho amarelo, né? Entretanto, quando ele está no lado direito, no lado esquerdo do pâncreas, né, próximo ao baço, ele vai se manifestar apenas numa situação mais tardia do câncer. Então, quando seria isso? Quando ele invade os órgãos ao lado do pâncreas, né? Então, ele vai gerar o quê? Dor, né? Vai gerar dor nas costas, então dor abdominal, dor nas costas, emagrecimento importante, né? Mas a gente também tem que levar em conta alguns outros dados que devem nos chamar a atenção, sobretudo nos pacientes com mais idade. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que um paciente diabético, um paciente que desenvolve a diabetes, ele normalmente vai desenvolver essa diabetes ao redor dos seus 40, 60 anos de idade. Então, um paciente que, do nada, desenvolve uma diabetes aos seus 70 anos, por exemplo, 75, sempre a gente tem que desconfiar de um câncer de pâncreas. Da mesma maneira que, repentinamente, ele começa a perder peso, ou surge uma dor nas costas inexplicável. Então, a dor nas costas é um dos grandes problemas em termos de diagnóstico, porque normalmente esse paciente vai achar primeiro que isso é de coluna. É verdade. Aí investiga a coluna primeiro e só depois que vai ver que isso é do pâncreas, né? Então, esses são sintomas que também podem acontecer. Então, emagrecimento, dor nas costas, inapetência, o paciente fica depressivo do nada, assim, né? Um paciente sempre que era ativo e repentinamente ele Fica mais apático e depressivo. Sempre a gente tem que desconfiar que eventualmente tem um câncer de pâncreas. Por quê? O câncer de pâncreas ele libera hormônios na nossa corrente sanguínea que nos causam depressão, né? Esses mesmos hormônios nos tiram o apetite, então a gente fica inapetente e rapidamente perde peso. Que coisa, né? Tá, Fábio, me diz uma coisa, olha só, isso foi uma pergunta que veio, acho que durante a semana que a gente comentou que ia fazer esse podcast contigo, né? Se o paciente apresenta urina escura, fezes claras ou olho amarelo, significa que ele está com câncer? E como diagnosticar, né, o câncer de pâncreas? Claro. É uma pergunta bem interessante. Sim, essa situação é bem frequente, né? E ela é bem frequente porque a maioria das vezes que ocorre essa situação de olho amarelo ou urina escura ou cocô mais claro, isso é decorrente de pedras no canal da vesícula, no canal do fígado, né? Provenientes da vesícula. Então, é a chamada coledocolitíase. Ela é muito mais prevalente do que o câncer de pâncreas. Mas, sim, esses sintomas sempre devem nos chamar a atenção. Claro, vamos pegar um exemplo bem prático. Quando isso acontece num paciente com 25 anos de idade, 30 anos de idade, esse paciente não tem idade ainda a princípio para se ter um câncer de pâncreas, né? O câncer de pâncreas vai atingir os pacientes com 60, 70 anos de idade ou mais ainda, né? Agora, quando
essa mesma situação ocorre num paciente com 70, 80 anos de idade, bem, a gente tem que desconfiar sempre de um câncer de pâncreas. Tá? As idas ao médico são super importantes, né? E ter controle, e se preocupar com isso, que a gente falou que aí já tem aí até os fatores de risco, aí, por exemplo, a própria genética, né? E uma coisa, é preciso fazer drenagem do canal da bile antes da cirurgia? Agora falando um pouquinho aí de cirurgia, né? A princípio, não. Né? Antigamente, a gente fazia essa drenagem no canal da bile porque se acreditava que se a gente baixasse a bile, os níveis de bilirrubina antes da cirurgia, isso favoreceria a cirurgia. Isso não é verdade mais. A gente sabe nos dias de hoje que se eu drenar o canal do pâncreas, eu estou acrescentando complicações e maiores taxas de infecção nesses pacientes. Entretanto, algumas vezes é necessária a drenagem. Né? Quando seria necessária a drenagem do canal da bile antes da cirurgia do pâncreas? Então, quando o paciente tiver infecção do canal da bile, ou seja, a chamada colangite, né? Se o paciente tiver perda da função urinária, que é a chamada insuficiência renal aguda, ou perda da função renal desse paciente, e se o paciente tiver ictérico amarelo e precisar fazer quimioterapia antes da cirurgia. Nessas situações, aí sim, a gente tem que drenar o canal da bile antes para permitir com que a bilirrubina diminua, o amarelão diminua do olho, e aí sim, então a gente vai depois levar esse paciente à cirurgia. Né? E olha só, deixa eu te perguntar aqui. Para fazer o diagnóstico do câncer de pâncreas, então, não precisa essa drenagem do canal em algumas situações, né? Conforme tu falaste. E a cirurgia do pâncreas, sempre é preciso a biópsia do tumor antes? É a biópsia que diz se o câncer, se é câncer, se é maligno? Tô meio... Sim. Bem, eu acho que uma pergunta que caberia seria justamente como se faz o diagnóstico desse câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas, na maioria das vezes, ele é feito o diagnóstico através de um exame de imagem. Né? Então, há até a possibilidade de se fazer através de exames de sangue, né? Quando a gente tem um marcador tumoral elevado chamado CA19-9. Isso vai inferir fortemente um câncer de pâncreas. Mas a vasta maioria das vezes é feita através de exames de imagem. Quais seriam os exames de imagem? A tomografia e a ressonância magnética nos dão um diagnóstico extremamente preciso de um câncer de pâncreas, sobretudo o adenocarcinoma de pâncreas. Então, hoje em dia é muito raro a gente ter a necessidade ou indicar uma biópsia desse câncer, desse tumor de pâncreas antes para se fazer um diagnóstico de um câncer ou não. Né? Então, basicamente, o diagnóstico vai ser feito através de uma tomografia computadorizada com contraste e, eventualmente, uma ressonância magnética. Nós, por rotina, sempre pedimos a ressonância magnética também. Bem bacana, porque poupa o paciente, né? Não sei, mas assim, com o exame de imagem, que nem tu falaste, 1, 2 exames de imagem, tu tem com precisão ali um resultado que tu precisa. Exatamente. Né? E uma coisa rápida e sem riscos, é verdade. Pelo menos assim, muito menos riscos do que uma biópsia. Né? Com certeza. Tá, e me fala aí, depois de diagnosticados sintomas, como é que trata câncer de pâncreas, né? Bem, o tratamento do câncer de pâncreas, ele é basicamente cirúrgico. É a cirurgia que vai dar alguma chance de sobrevida maior ou até de curabilidade para esse paciente. Entretanto, o câncer de pâncreas ele sempre vai ser tratado de uma forma multidisciplinar. É importante ter claro isso. O câncer de pâncreas não se resume ao cirurgião. Vai ter obrigatoriamente que se ter junto a presença e o auxílio e tratamento do oncologista, da nutricionista, do educador físico, ou seja, várias especialidades, a gastroenterologia também entra nisso, né? Várias especialidades que juntas vão oferecer o melhor tratamento a esse paciente. Então, assim, algumas situações a gente vai iniciar o tratamento com quimioterapia antes da cirurgia, a gente pode até discutir isso melhor adiante, e outras vezes a gente vai indicar diretamente a cirurgia para remoção deste câncer de pâncreas. Claro, vai ter o pós-operatório, né? O pós-operatório vai voltar à quimioterapia, mas nós vamos ter que associar muito
o tratamento fisioterápico, o tratamento nutricional nesses pacientes, que vai ser de suma importância para que eles resistam os próximos passos, sobretudo a quimioterapia pós-operatória. O que eu percebo, assim, é um caminho, né? Desde o Exatamente. diagnóstico até em todo o tratamento, o paciente tem um caminho Sim. que, como tu falaste, é com toda uma equipe, né? E existe algum momento que a cirurgia é contraindicada? Assim, que o paciente não vai poder fazer a cirurgia? Claro. Basicamente, as contraindicações hoje do câncer de pâncreas vão ser o paciente que não tem condição cirúrgica, ou seja, ele tem uma doença cardíaca muito grave, ou ele tenha um fator nutricional extremamente severo, ou seja, ele está muito desnutrido para ir para a cirurgia. Nesse momento a gente vai contraindicar a cirurgia, pelo menos no primeiro momento. Naqueles pacientes que têm metástases à distância, né? O lugar mais frequente é o fígado, então normalmente esse paciente vai ser contraindicado a cirurgia no primeiro momento, vai a quimioterapia e depois, eventualmente, esse paciente pode ser reavaliado para a cirurgia. Ou naqueles pacientes que têm a chamada metástase à distância, né? Como, por exemplo, no pulmão, no cérebro, nos ossos, enfim, aí esse paciente, então, fica fora do quadro cirúrgico. Que a gente fala que a doença já se espalhou, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O fato do câncer atingir os vasos sanguíneos, né? Isso é uma coisa bem interessante, assim. E isso contraindica a cirurgia? Porque atingiu os vasos sanguíneos, veia, artérias, essas coisas? Sim. Sabes que as técnicas cirúrgicas do câncer, para tratamento do câncer de pâncreas, vêm evoluindo muito nos últimos 20 anos, né? Então, há cerca de 20 anos atrás, isso sim era uma realidade, né? Então, quando nós tínhamos um paciente que tinha um câncer de pâncreas comprometendo, atingindo, por exemplo, uma veia ao redor do pâncreas ou uma artéria maior ao redor do pâncreas, esse paciente era contraindicado à cirurgia, né? Esse paciente ia para tratamento paliativo com quimioterapia. Hoje, nem pensar, né? Hoje se faz a retirada dessa veia ou desta artéria e se faz a reconstrução dela, quer seja através da união dessa veia ou artéria diretamente ou pela interposição de algum enxerto, que pode ser tanto biológico ou sintético. Olha o que é o avanço, né? Quantas Muito, coisas porque uma pessoa tinha um câncer de pâncreas, bom, vou morrer, acabou, né? E hoje tu está trazendo fatos aqui que são super importantes, inclusive de quando atinge um vaso sanguíneo, que tu vai poder fazer essa junção aí e tratar também o paciente. E eu acho que um dado interessante ainda nesse ponto é que se sabe hoje que quando a gente resseca esse vaso sanguíneo, ou quer seja artéria, quer seja veia, e a gente compara o grupo de pacientes que não tinha comprometimento dos vasos sanguíneos com aqueles que foram à cirurgia com comprometimento dos vasos, porém a cirurgia foi bem, se conseguiu reconstruir, o resultado é muito semelhante no pós-operatório. Então vale muito a pena, sim, a retirada desses vasos que estão comprometidos. Isso é esperança para as pessoas. Com certeza. Né? E aqueles pacientes que eles têm uma doença avançada, tu falaste uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Às vezes o paciente já tem metástase. Eu sempre ouvi falar, e olha só, isso agora é papo de leigo, tá, Sim. Fábio? Mas eu sempre ouvi falar, tem câncer, mas tem metástase, não tem mais o que fazer. Sim. E aí, então, se o paciente ele tem uma doença avançada, e aí ele já tem metástase, seja fígado, mas que apresentem uma boa resposta à quimioterapia, eles também podem fazer a cirurgia? Primeiro faz a quimioterapia? Sim. Basicamente, duas situações dos dias de hoje mudaram. Essa regra que tu colocaste valia realmente há cerca de 15, 20 anos atrás. Ou seja, o paciente tinha metástases, não tinha mais chance de cirurgia. Hoje, esse paciente ele é encaminhado à quimioterapia. Os quimioterápicos avançaram bastante nos últimos anos. Agora teve o surgimento de novas drogas, entre elas a imunoterapia, com bons resultados, ou resultados nos dão um alento para esses pacientes, né? Permitem resgatar pacientes que não tinham condições cirúrgicas para condições cirúrgicas depois de quimioterapia. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo bem prático. O paciente tem metástases no fígado ou metástases localizadas no peritônio ao redor do pâncreas, né? Esse paciente é encaminhado à quimioterapia
e passa-se 6, 8 meses e o paciente diminui ou até as lesões ficam iguais ao redor do peritônio ou no fígado. Esse paciente, então, é encaminhado à cirurgia para a retirada dessas lesões do fígado e desse pâncreas, assim como as metástases que eventualmente tiver ao redor. Tá? Então, assim, a quimioterapia, uma vez mostrando que as metástases permanecem estáveis, abrem o leque, abrem a avaliação para que uma cirurgia de retirada do tumor possa ser feita. Né? Mas isso o tempo de quimioterapia que vai dizer. E olha só, quando que é importante fazer essa coisa também, eu queria entender um pouquinho. Quando que eu faço quimioterapia antes da cirurgia? Por que faz a quimioterapia antes, né? Tem como saber previamente ali o que vai trazer um benefício? Porque também é aqui um papo de leigo. Se uma pessoa que tem câncer, eu acho que ela quer fazer a cirurgia, ela quer tirar aquele tumor, né? Porque parece assim que é uma coisa que não é minha, eu não quero isso para mim, né? Bem, é importante a gente entender primeiro por que fazer a quimioterapia antes da cirurgia. Como tu disseste, o paciente tem angústia de querer tirar o tumor fora o quanto antes. Por que eu vou fazer uma quimioterapia antes? Basicamente por duas situações, né? Primeiro que a gente sabe que quando a gente tira o câncer de pâncreas, um dos grandes problemas do pós-operatório é que passados 2, 3, 4 anos, o tumor muitas vezes volta na região em que foi tirado o tumor. Isso a gente chama de recidiva local, né? Então, a intenção da quimioterapia, uma delas, é a diminuição da recidiva local, ou seja, a esterilização dos tecidos ao redor do pâncreas, para que a gente possa ir lá, tirar o pâncreas com os tecidos e não ter mais volta do tumor. Né? A segunda coisa é a gente ter uma ideia do comportamento biológico da doença, do comportamento tumoral. Né? Então, muitas vezes a gente tira um câncer de pâncreas e diz assim, poxa, a princípio a cirurgia foi com intenção curativa. Passa-se 3, 4 meses e o paciente pipoca de lesões no fígado e nos ossos. Né? Esse paciente já tinha essas lesões antes, só que não era possível serem detectadas. Esse é o problema todo. Então, enquanto o paciente está fazendo a quimioterapia, se surgirem novas lesões, esse é um péssimo paciente para cirurgia. Então, a gente acaba selecionando os pacientes que realmente vão ter um melhor resultado fazendo a quimioterapia pré-operatória. Mas isso sempre tem que ser discutido com o paciente antes. Por quê? Porque, eventualmente, eu tenho um paciente, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático, que tem um tumor que atinge uma veia. Então, a gente sabe também que se ele atinge um órgão adjacente, entre elas uma veia ou uma artéria, se eu fizer a quimioterapia antes, eu diminuo a recidiva no pós-operatório, né? Favoreço esse paciente no pós-operatório. Por um lado, se a quimioterapia não funcionar, esse paciente pode perder a chance da cirurgia. Então, isso é uma faca de 2 gumes, né? Então, isso tudo tem que ser discutido com o paciente e visto caso a caso, né? Então, nem sempre a quimioterapia pré-operatória é uma ótima opção ou uma boa opção para esses pacientes. Mas o que a gente percebe é que tem muitas opções, né? Com certeza. Fábio, onde o paciente poderia desistir, não, existe ali muita esperança, né? Uhum. E me fala uma coisa, quais os exames que é preciso fazer para se certificar de invasão de veia? É um exame que faz? Como é que vai saber se o câncer invadiu ali uma veia, uma artéria? Como é que é isso? A tomografia e a ressonância magnética de alta resolução hoje são os principais exames para isso, né? A gente tem na tomografia um exame chamado angiotomografia, que tem a parte arterial e a parte venosa, né? E a gente consegue aumentar a imagem dessa tomografia de tal forma que a gente consegue ver o detalhe da artéria e da veia, né? Isso é ótimo, porque isso já nos prediz antes da cirurgia se esse paciente tem ou não alguma invasão vascular, né? Então, basicamente, é a tomografia e a ressonância magnética os grandes exames para isso. Sim, exames excelentes, que são exames de imagem que não debilitam o paciente, que mostram aí o caminho a seguir, né? Sim. Me diz uma coisa, Fábio, o que muda, né, quando tem a invasão dessa veia e artéria
sei lá, do fígado, intestino, porque é tudo muito próximo, né? Esses órgãos ali. Sim. Interessante isso porque, assim, são vasos de comportamentos diferentes. A gente tem que entender que a artéria, ela pulsa, né? Então, é muito difícil o tumor ele conseguir invadir a artéria, porque a artéria ela sempre está chutando, digamos assim, o tumor, né? A veia não. A veia ela é estática, então o tumor, quando ele encosta na veia, ele facilmente invade a veia, ele compromete a veia. Então, existe uma regrinha que a gente... Claro, regrinha sempre há exceções, mas assim, uma regra geral que diz assim, na maioria das vezes que o tumor encosta na veia, esta veia está comprometida. Na maioria das vezes que o tumor encosta na artéria, essa artéria não está comprometida. Então, isso é importante para nós, porque muitas vezes a gente tem um tumor, por exemplo, que ele está circundando literalmente a artéria. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer... tipo descascar uma banana. A gente faz o que a gente chama na cirurgia de divestment. Então, a gente desveste a artéria do tumor. Então, a gente abre o tumor e retira esse tumor ao redor da artéria, né? E a artéria consegue permanecer, na maioria das vezes, sem a presença do tumor. Se eu ainda assim desconfiar que ficou microscopicamente alguma lesão ali, a quimioterapia pós-operatória é que vai fazer o papel de tentar esterilizar essa artéria para nós. Já na veia é diferente, né? Quando o tumor encosta na veia, eu preciso tirar ela. Se o tumor encostar na veia, eu vou lá e tiro um segmento dessa veia e reconecto ela de novo. Cirurgias muito complexas, certamente. né, Não Fábio? são cirurgias simples, são cirurgias de grandíssimo porte, restritas a poucos lugares que fazem isso e com poucos cirurgiões, na realidade, que têm a capacidade de fazer isso. Porque imagine que o cirurgião que vai fazer esse tipo de cirurgia, ele tem que ter, na sua rotina do dia a dia, a técnica de unir essas artérias e veias, ou seja, há uma necessidade do hábito da cirurgia vascular, né? Então, os cirurgiões hoje do aparelho digestivo, sobretudo aqueles que fazem transplante de órgãos, têm isso na sua rotina diária. Olha, eu fico encantada, assim, né? E me diz uma coisa, quanto tempo dessas cirurgias? Uma cirurgia de pâncreas, porque a gente até falou na última vez que tu esteve aqui sobre robótica. Sim. Então, agora eu vou fazer uma pergunta, né? Tá, essa cirurgia, ela pode ser feita no robô e ela pode ser feita também por videolaparoscopia, né? Sim. E quanto tempo essas cirurgias? A cirurgia, primeiro, isso varia bastante, né? Uma coisa a gente está operando um paciente com, vamos lá, 1,60 m, magrinho. Outra coisa é estar operando um paciente da minha altura, 1,90 m, com seus 100 quilos. Nós dois, né? São situações completamente diferentes, né? Então, a cirurgia, vamos pegar num paciente magrinho, ele normalmente vai durar suas 5, 6 horas. É o padrão. Talvez um pouquinho menos, mas é o normal que ocorre, né? Já num paciente maior, mais gordinho, essa cirurgia tende a ir às suas 8, 9 horas de cirurgia, né? Já o robô, a vídeo, estão aí para nos auxiliar nisso aí. Sim. A gente falou bastante aquele dia da cirurgia por robô, né? E eu imagino que nas cirurgias complexas, então, as vantagens são inúmeras aí, Sim. né? Não, a gente pode até falar daqui a pouco sobre isso. E me diz uma coisa, como que faz... tu falou desse negócio de junção, né, da artéria ali. Como é que faz para emendar o vaso sanguíneo? Como é que emenda isso? Como é que chama isso? Sim. Né? Bem, o interessante, isso é uma das coisas que desenvolveu bastante na cirurgia do pâncreas. Antigamente a gente ia lá e tentava soltar a veia do tumor. A gente sabe que isso não deve ser feito, né? Porque no momento que eu solto a veia do tumor, eu perco o parâmetro de onde termina o tumor. E facilmente eu deixo tumor nesse paciente no pós-operatório. Se eu deixar tumor, volta o tumor depois, tá? Então, é importante sempre a gente isolar a região que a gente já, antes da cirurgia, sabe que o tumor está encostando na veia. Então, ou seja, a definição de retirada de uma veia ou de uma artéria ocorre antes da cirurgia, tá? Durante a cirurgia, a gente apenas confirma isso, tá? Bem, então,
eu vou cercar aquela região, vou tirar em bloco tudo aquilo, com margens, ou seja, eu vou ter uma veia que vai estar comprometida, um espaço de pelo menos 1 centímetro de tecido são, visualmente são, e aí sim eu vou unir essa veia ou essa artéria. Como é que eu uno isso? Com pontos, né? São pontos que a gente utiliza normalmente lupas que aumentam 4, 5 vezes o tamanho do tecido. Então é como se a gente estivesse utilizando um microscópio na hora para fazer a união dessa artéria e a união dessa veia, né? São pontos extremamente delicados. Bem, isso também é controlado no pós-operatório com o que a gente chama de ecodoppler. A ecodoppler a gente usa então um aparelho de ecografia que, através de um instrumento desse aparelho, a gente vê o fluxo de sangue através desta união, confirmando então que essa veia ou essa artéria está pérvia. Que voltou a funcionar, né? Me diz uma coisa aqui, ó, a gente teve uma pergunta que eu achei bem interessante, por isso que eu Sim, trouxe, vamos lá. né? O meu médico me disse que eu não poderia operar porque o tumor estava pegando a veia e disse que a única coisa que poderia fazer é passar uma prótese para tirar o meu amarelão. Então, assim, eu não entendi nada dessa pergunta. A pessoa Claro. deve estar passando por isso para mandar Sim, com essa riqueza imagino. de detalhes, mas eu acho muito legal tu responder sobre Claro, isso, com né? certeza. Bem, quando a lesão está pegando a veia, a gente normalmente vai indicar a quimioterapia pré-operatória. Eu digo normalmente por quê? Porque às vezes a situação é tão limite que a gente tem que discutir com o paciente antes e avisar, olha, o ideal é fazer a quimioterapia antes, porém, nós temos que decidir junto, porque se a quimioterapia não funcionar, eventualmente tu perdesse a chance da cirurgia. Então esse é um ponto, tá? Mas normalmente a gente vai indicar a quimioterapia pré-operatória. Se esse paciente está ictérico, amarelo, para ele poder fazer a quimioterapia, ele tem que drenar o canal e botar um dreno. Mas, de novo, o fato de estar invadindo a veia não significa de maneira nenhuma que esse paciente não tem indicação cirúrgica. Eventualmente, se a situação é muito limite ou o paciente não quer fazer a quimioterapia pré-operatória, esse paciente vai direto à cirurgia e não se faz drenagem nenhuma, tá? Então, isso às vezes é um fator de confusão, porque a coisa é colocada como se o paciente não tivesse mais chance nenhuma, e isso não é Sim. verdade, né? Então, lembrando, o comprometimento da veia, mesmo em pacientes ictéricos, não significa que o paciente não possa tirar o tumor. Ao contrário, continua igual à indicação cirúrgica. Então, quando nós vamos drenar o canal? Se estiver inflamado, se tiver perda de função renal ou se esse paciente vai fazer quimioterapia. Se não, não se drena o canal. Lembrando, a drenagem do canal implica em complicações pós-operatórias, especialmente a infecção. Olha como essas coisas, se forem ditas para o paciente, e vai ser uma decisão em conjunto, vai Exatamente. ajudá-lo, né, até nas decisões. Bom, deixa eu te perguntar aqui, mais uma pergunta também que chegou pra gente, ó. Tenho um câncer de pâncreas e fui informada de que não poderia operar, pois teria que tirar todo o pâncreas, e isso não é possível. Bem, isso no passado, longínquo, diria assim, há 30 anos atrás, né, como diz aqui no Rio Grande do Sul, no tempo do EPA, né, isso realmente era verdade, mas hoje em dia isso é uma inverdade, né? Então, a cirurgia com retirada de a totalidade do pâncreas é uma rotina nos principais serviços de que operam pâncreas, né? Hoje em dia a gente não prescinde do pâncreas, né? Porque a gente consegue substituir a função do pâncreas através da insulina aplicada e do uso de uma enzima chamada pancreatina, que permite com que a gente absorva, então, as gorduras que a gente come e faz o papel, então, da secreção pancreática. Então, hoje em dia, a gente pode viver sem pâncreas, né? Através da substituição com medicações. Então, em resumo, a retirada completa do pâncreas, ela é factível, ela é frequentemente realizada, o paciente passa a ter uma vida normal no pós-operatório, sim, só que vai ter que usar sempre medicações para suplementar o que está faltando, em especial a insulina e a pancreatina, que é a enzima pancreática.
Olha, isso é muito... O que mostra, assim, eu acho super interessante, porque mostra há 30 anos atrás não era possível, E hoje as medicações possibilitam isso, né? Uhum. Mais chance aí. Cirurgia de câncer de pâncreas, como a gente já falou aqui, é muito complexa. E aí, aquela coisa de todos os lugares fazem essa cirurgia, quem faz essa cirurgia é só o cirurgião do aparelho digestivo, porque assim, tudo que a gente conversou aqui me mostra que são, sim, cirurgias muito complexas. São. E uma pessoa que tá passando por isso, ela quer o quê? Ela vai querer um médico experiente, né, Fábio? Sim. As cirurgias do pâncreas sempre, por definição, são cirurgias extremamente complexas, com altos índices de complicações e com uma taxa de mortalidade que oscila ao redor aí de seus 2%. Né? Então, tu poderia dizer assim, poxa, mas 2% não é alto, porque tu tem 98% de chance de sair bem. É fato, mas 2% em medicina é muito alto, né? É extremamente alto a taxa de mortalidade quando a gente fala em 1, 2%. Vamos lembrar que a maior parte das cirurgias tem 0,0000 alguma coisa chance de óbito, tá? Então a gente sempre tem aquela apreensão quando a gente fala em cirurgias de pâncreas. Realmente, assim, as cirurgias de pâncreas elas devem ser restritas a centros especializados e que tenham volume cirúrgico de cirurgias de pâncreas, né? Então, se recomenda que pelo menos o cirurgião que opere pâncreas de rotina, ele tenha pelo menos 20 a 25 cirurgias pancreáticas por ano, né? O que poucos cirurgiões aqui, vamos pegar o exemplo do Estado do Rio Grande do Sul, tem, pouquíssimos, né? A gente talvez não chega a uma dezena de cirurgiões que tenham isso, tá? Então, quem faz normalmente essas cirurgias são os cirurgiões do aparelho digestivo e oncológicos que tem na sua rotina a oncologia pancreática, a oncologia do fígado, ou seja, que a gente chama oncologia das doenças hepatobilio-pancreáticas. Se esse cirurgião tiver habilidade em transplante de órgãos, em videolaparoscopia, em cirurgia robótica, melhor ainda, né? Porque ele passa a usar todo esse armamentário tecnológico, né, ou de técnicas, no seu dia a dia para facilitar. Então, eu dei o exemplo antes das junções de artérias e veias. Isso para um cirurgião que faz transplante é a rotina. Ele faz esse é o dia a dia dele, né? Então, ele vai fazer a cirurgia do pâncreas como se fosse mais uma anastomose. Agora, para o cirurgião que não faz, ou vai fazer 1 ou 2 vezes por ano essa cirurgia, é no mínimo temerário. Talvez até o tempo cirúrgico seja maior pela falta de Com certeza. experiência, né? Complicações, mortalidade, tudo vai aumentar, com certeza. E aí, eu quero saber agora, quem faz uma cirurgia de câncer de pâncreas, aí vai ter uma vida normal, vai se alimentar da mesma forma que se alimentava antes, vai comer as coisas que gosta, ou vai ter que usar uma medicação, uma vitamina para o resto da vida? Como é que fica a vida dessa pessoa que passa por uma cirurgia complexa? Ela tem uma vida normal? Bem, como toda cirurgia complexa, quer seja de pâncreas, de fígado, um transplante de órgãos, enfim, ele num primeiro momento ele tem o baque, literalmente, do estresse cirúrgico, né? Então ele costuma perder um pouco de peso no pós-operatório, fica um pouco abatido, mas isso normalmente é recuperável nos primeiros meses pós-operatórios, sobretudo nos primeiros 2, 3 meses de pós-operatório. A princípio, assim, a regra geral é que é um paciente que vai ter uma vida normal, vai se alimentar de tudo, porém ele vai ter cuidados que ele vai ter que seguir sempre, né? Principalmente nas custas de doces, porque boa parte desses pacientes acabam se tornando diabéticos no pós-operatório. Cerca mais ou menos de 1/3, 30% a 40% desses pacientes se tornam diabéticos no pós-operatório. Então ele vai ter que começar a se comportar como um paciente diabético, cuidando doces. Sim. E evitando sempre gorduras em especial, né? Porque como ele tem deficiência na produção de suco pancreático, ele vai estar tomando sempre a pancreatina, né? E aí, quanto mais gordura, ele tem que tomar mais pancreatina. Então, a gente recomenda que esse paciente tente evitar alimentos gordurosos no pós-operatório. Mas, de resto, ele pode fazer esporte, ele pode, enfim, fazer
a vida normal dele. Vida normal. Existem vários atletas, inclusive olímpicos, que foram pancreatectomizados, ou seja, tiveram o seu pâncreas retirado e se tornaram campeões olímpicos, né? Então, nem por isso isso vai estar limitando a vida desses pacientes. Sim. E assim, nós tivemos então um avanço, né, nessa cirurgia nos últimos anos. De tudo que a gente conversou aqui, as informações que tu trouxeste, mostra assim que o avanço chegou para essa cirurgia do câncer de pâncreas com muita esperança, né, para as pessoas que são diagnosticadas com essa doença. Muito, muito. Acho que tivemos grandes avanços aí. O primeiro foi o melhor conhecimento do enraizamento, da invasão do câncer de pâncreas. Como ele se comporta na invasão local, no que a gente chama de retroperitônio, nos tecidos que ficam ao redor do pâncreas. Então, antigamente, a gente tirava o pâncreas com pouca dissecção dos vasos, né, com pouca limpeza dos tecidos ao redor dos vasos. Hoje não. Hoje é necessário, sim, uma limpeza ampla e o mais completa possível de todos os vasos que tiverem ao redor do pâncreas, né? Sobretudo a artéria mesentérica, o tronco celíaco, a artéria hepática, na região da aorta. Isso tudo tem que ficar totalmente esqueletizado, né? Para quê? Para que a gente evite justamente a volta, o retorno desse tumor nessas regiões e que vão acabar gerando o óbito do paciente no futuro, né? A outra coisa foi o desenvolvimento da videolaparoscopia e do robô, né? Então, a videolaparoscopia hoje é uma cirurgia rotineira para os cânceres de pâncreas, sobretudo do corpo e cauda do pâncreas, e o robô agora chegando está sendo o grande boom em termos de avanço tecnológico e de técnica cirúrgica em cima da cirurgia pancreática, nos permitindo retiradas de tumor tão complexas quanto a gente fazia quando aberta, né? Com resultados no mínimo iguais, mas recuperação do paciente no pós-operatório completamente melhor, né? Então o paciente sai mais rápido do hospital, ele complica menos, a cirurgia é mais precisa, ele recupera a alimentação mais rapidamente, ele vai à quimioterapia mais precocemente no pós-operatório, sangra menos durante a